nessa quinta-feira, né, dia 2, né, de abril. Bem, o tema de hoje nós vamos discutir a questão da solidão, né, um fenômeno que vem acontecendo tem muito tempo na nossa sociedade. Esse fenômeno não é novo. E hoje a gente resolveu mudar o nosso cenário. Nós estamos aqui com um tema que me chama muita atenção, porque infelizmente na nossa sociedade, na nossa civilização, ano passado, 2019, em novembro, o IBGE soltou um dado estatístico estarrecedor, que me deixou particularmente de cabelo em pé, porque nós temos 13 milhões de jovens que não trabalham e não estudam. Tá? Pessoas que estão totalmente imersas na realidade virtual, presas em si mesmas, presas dentro de casa, tá? Pessoas com muita dificuldade de socialização e jovens, né, abaixo de 30 anos, de 15 a 30 anos. Então, essa é uma realidade que já mostrava um efeito colateral do nosso mercado de consumo. O que é que aconteceu com a nossa sociedade para gerar pessoas muito introvertidas, isoladas, com dificuldade de socializar, de trocar ideia com as pessoas, né, de ter carinho, cuidado, afeto. Por que na nossa sociedade está tendo tanto egoísmo, tanta gente com dificuldade, né, de socializar? E a gente trouxe essa live para cá, né? Eu e o professor Guilherme Labarré, que daqui a pouco ele vai falar, estou fazendo a primeira Boa ponta. noite, só para dizer que eu cheguei. E eu quero bater muito numa tecla, né? Porque nós estamos numa sociedade que ela já vem com problema de comunicação, de interpretação, de troca, de rompimento afetivo gritante. Com o advento da pandemia, onde, de repente, né, todos nós fomos forçados a entrar numa introversão, a se recolher, fechar para o mundo, o que isso vem gerando na vida das pessoas? Né? O que essa introversão forçada faz? Né? Uma das questões que a gente que estuda saúde mental no Instituto Olhos da Maçã, né, é notória, que acaba acontecendo. O processo da introversão forçada é semelhante ao processo da depressão. Né? As pessoas, quando elas se fecham nelas mesmas, né? Você vê que a pessoa que com depressão, ela se tranca no quarto, ela não quer conversar com ninguém, às vezes ela tem dificuldade de se higienizar, porque ela está tão presa, às vezes, no mundo dela, tão sofrida, tão corroendo o tempo, né? Tanto mal com as coisas que estão dentro dela, né? Que ela fica, né? Remoendo, né? Mastigando internamente esses conteúdos, né? E eu falo que a introversão, ela não é ruim, não é boa. Tá? Existem pessoas que naturalmente são introvertidos, que ficam em casa sozinhos, de uma boa, que ficam mais tranquilos com os pais. Quando nós temos um advento como o atual, onde a introversão é forçada, aí a coisa toma um componente, toma um componente diferente. Né? E é interessante porque esse tema, para mim, hoje é um dos mais caros que nós temos tentado. A gente tem que estar muito atento. Né? Porque como é que é a tua vida afetiva? Como é que está a história da sua socialização? Né? Você lida bem com as pessoas? Você tem bons vínculos dentro da sua família? Você consegue trocar bem a sua comunicação com as pessoas? Não é qualidade, tiver que passar por isso, estado, né? Essas coisas estão pegando. Né? A gente vem ouvindo relatos e mais relatos de pessoas que literalmente estão enlouquecendo. Tá? Porque nesse fenômeno dela ser forçada a se recolher, por exemplo, não pode ir na academia, não pode dançar, não pode encontrar com os amigos num barzinho. Tá? Por mais que a pessoa seja introvertida, isso é um curto-circuito afetivo. O que nós podemos fazer? Eu sempre bato na tecla que, de uma certa forma, na jornada do herói, né, o herói, a um certo momento, no processo de individuação, ele passa por um período de isolamento. Né? O próprio nome, individuação, fala muito de individualidade, de você.
né, de resgate da sua identidade. Né? Você tem que estar legal com você. A força da individuação não é um trabalho coletivo. Tá? Você volta para dentro de você. E aí eu lembro, né, de São João da Cruz, né, a noite escura das almas, tá? A própria Negredo dos alquimistas, né? Tem todo um processo que acaba acontecendo de você romper um pouco com o mundo, romper com a tua família e seguir para a tua jornada, né? Porque você não vai individuar coletivamente, tá? A busca é interior. E eu queria trazer para abrir a nossa live um mito, na verdade, dois mitos eu falo que falam muito alto no nosso tempo. Primeiro, a gente não vai entrar tão a fundo nele, é o mitologema de Narciso, que nós vivemos uma sociedade narcísica, é muita imagem, é muita live, é muito vídeo, é muito... Né? Ave Maria, que todo mundo tira foto o tempo todo, essa coisa toda, magnífica, super legal, ok? Mas cadê o conteúdo disso tudo? Né? Cadê a essência desse processo todo? Ah, e, de repente, todo esse processo de introversão faz isso tudo altas medições. Narciso era um cara que fosse, né, um dos deuses da beleza. Os vínculos afetivos dele todos eram frustrados. Né? A solidão dele foi gritante ao longo da vida dele. Né? Eram os envolvimentos superficiais. Né? Narciso tinha dificuldade de contato. Quando a gente estuda o mitologema de Narciso, o mitologema de Eco, você leva você fala, poxa, como é que gerou esse curto-circuito, né? Tá? E de um querer que não é correspondido, de uma afetividade que não entra. Que esse é o grande problema da nossa civilização atual. Bem antes da pandemia, né? A pandemia ela agravou uma situação que para nós é um pouco gritante na atualidade. E outro mito que eu trago para a roda, que eu falo que é um mito que, para mim, é um mito da nossa atualidade, é o mito do rei Midas, que era o rei da Frígia. Midas ajudou um cidadão e ele ganhou, né, a chance de encontrar com o deus Dionísio, Baco. E Baco falou, pede o que você quiser, Midas. E Midas, muito ganancioso, eu quero poder transformar tudo em ouro. Tudo que eu tocar, quero que vire ouro. É interessante porque a ideia da fortuna, da riqueza, do eu posso tudo, gerou um processo totalmente patológico, que eu falo que é muito a nossa civilização na atualidade, né? Midas morreu de sede, de fome sozinho. Que a água que ele ia beber virava ouro. A maçã que ele comia virava ouro. As pessoas que ele tocava viravam ouro, viravam estátuas. Né? O Deus mais rico Deus mais rico, né? O ser humano que tem chance de ter toda essa riqueza morre de solidão, de fome. Trágico, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque nós somos o Rei Midas. Né? Nós temos tudo, nós temos tudo. A gente tem a possibilidade de ter o mundo nas nossas mãos pela onipotência que a virtualidade gerou. Só que, ao mesmo tempo, nós somos seres miseráveis. Tá? Exatamente disso. De pão, né? De água e de afeto. Até que a discrepância, quem está trabalhando em consultório, que nem a gente, você escuta essas histórias todos os dias. Né? Eu vivia falando isso, né? Meus últimos artigos, né, que eu publiquei, né, antes da pandemia, né, até no ano passado. E a queixa mais comum que a gente tinha em consultório era a solidão. Tá? Era o isolamento, tá difícil, não estou conseguindo me comunicar com as pessoas. Está faltando isso aqui, ó, essência, afeto, carinho. E numa sociedade onde, de repente, a gente tem esse cataclisma, essa hecatombe, né, esse processo de uma introversão forçada, né, todo mundo tendo que se recolher, tá? A complicação psíquica que vem gerando disso, tá? Nós temos tido relatos, né, eu tenho atendido, pessoas em desespero, que não estão lidando bem com a própria ansiedade, com o pessimismo, com a raiva, com a agressividade.
Inclusive, são sentimentos que a gente tem que estar muito atento na atualidade. Que tem de colega nosso aí que virou o arauto do fim do mundo, sabe? Profeta do Apocalipse. E, lamentavelmente, esse não é o papel de um psicoterapeuta. Tá? Aliás, psicoterapeuta desequilibrado, ele arrebenta com a clientela dele, né? E, lamentavelmente, eu tenho visto alguns colegas fazendo isso. Tá? Em vez de acalmar as pessoas, trazer elas para refletir, né? Vamos pensar o que está acontecendo. Né? A pessoa sai, o mundo vai acabar, meu Deus, aquela coisa toda desesperada. Gente, para que isso? Né? Tá? Então, eu estou fazendo essa abertura para questionar muito esse processo. Cadê o nosso calor humano? Cadê essa coisa gostosa da gente ter interesse de relacionar com o coração, de cuidado, de afeto, de solidariedade, que mais do que nunca o nosso mundo pede isso. Carinho, amor, compaixão, que acho que a base de qualquer processo psicoterapêutico é esse. É a compaixão, a empatia, o rapport. Cadê essa paixão? Cadê essa coisa de gostar do outro, de querer estar perto do outro, de ter solidariedade com o outro? Mais do que nunca nós precisamos disso. Não adianta nada você ter todo o mundo e não conseguir ter o afeto. Você vai ser um cara rico, mas tão rico, que a única coisa que você vai ter é dinheiro. Você não tem vida, você não tem amizade, você não tem cuidado, você não tem carinho. E você não conquista, aliás, você não compra afeto, né? Afeto é uma coisa que a gente conquista. Assim como respeito, você não compra respeito, você não compra cultura, você conquista essas coisas. Com esforço, dedicação, cuidado, zelo. Então, eu puxei essa abertura, até quero brincar com a letra do Zé Cabaleiro, né? Que acho que é um mantra da atualidade, né? Estava mais bom que banda de rock, né? Mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Essa é a nossa realidade. Tá? E como é que a gente pode, de um jeito até criativo, quebrar essas coisas, né? E aí eu vou passar a bola para o nosso professor Guilherme Nabarré para ele tocar a bola a partir daqui. Guilherme, tá por aí? Opa, tô sim. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá meio robótico, mas estou te ouvindo. Ah, tá. É porque o microfone deve ajustar. Eu não tenho a opção de desligar o microfone quando você está falando. Talvez você tenha aí de me controlar, né, o microfone. E aí eu tive que tapar com o dedo. Aí ele tá atualizando aí o áudio. Tá chegando então aí para você, né? Você é a minha referência. Tá chegando. Manda bronca aí. Beleza, as pessoas estão dizendo sim aqui, então bom, o que eu pensei para hoje, para esse tema que a gente falou, acho que tudo que você falou, eu concordo bastante e penso que é como se, né, nós agora fôssemos forçados a fazer algo que a gente não tem o hábito, ou pelo menos a maioria das pessoas não tem, né? De, na solidão, ter que conviver consigo mesmo, ter que recolher as projeções, né? Porque às vezes tem lá uma rotina onde já convive com um monte de pessoas e está acostumado a atribuir todos os problemas da vida dela ao outro. E quando a gente está sozinho e a gente percebe o mesmo sintoma se manifestando, a gente é obrigado a assumir que esse problema é nosso, né? Então eu acho que é um momento propício, e fazendo até uma alusão à jornada do herói que você trouxe, eu lembro muito daquela fase do ventre da baleia. Né? Eu acho que muitos entraram na fase do ventre da baleia, que é como se esse vírus, né, tira a gente da nossa zona de conforto à força e traz o chamado para observar questões particulares que nós podemos e devemos melhorar na nossa vida, tanto em relação a nós mesmos, quanto ao próximo, quanto ao outro, quanto ao planeta, né? Tantas coisas para a gente pensar a respeito.
E muitas pessoas ficam em stand-by, paralisam, como você disse, né? Ficam surtando ou entram numa onda de pessimismo, que é o movimento de negação. Mas o chamado, ele já foi posto, né? A gente não tem a opção de não responder ao chamado. Aí eu lembro do mito de Jonas, onde ele é chamado para pregar a Nínive por Deus, né? Por essa entidade que rege dentro dessa realidade de Jonas, e ele hesita, e ele resiste, e ele vai para o lado oposto, né? E aí tudo começa a ficar pior, né? Começa a haver um maremoto, o mar começa a ficar muito agitado e todo mundo pensa que vai morrer. E aí ele faz o reconhecimento. E nesse momento ele faz o reconhecimento, ele fala, não, é porque eu tive um chamado e eu neguei. E ele é jogado, então, no mar, né? Nessa simbologia do inconsciente, e ele é engolido por esse grande monstro marinho e fica ali no ventre, né, processando. E o Joseph Campbell, ele coloca pra gente, quando ele fala da jornada do herói, que o ventre da baleia é como se a gente tivesse meio que em stand-by, assim, né, como se a vida por algum tempo perdesse o sentido, porque nós não estamos sentindo 100% preparados para fazer o que a vida está exigindo, e a gente não tem opção de fazer de outra maneira, né? Agora, por exemplo, nem se a pessoa quiser fugir, né, ou se alienar dos seus problemas, ela tem que lidar com isso. Ela vai ter que lidar, se ela tem problema com a família, nos relacionamentos, ela vai ter que lidar com isso, porque vai ter um convívio, né? Vai ter que assumir muitas questões, vai ter que tomar decisões, reestruturar a sua vida. E eu acho interessante porque ao negar ou ao paralisar, a gente fica por tempo indeterminado nesse ventre da baleia e acaba, de uma forma ou de outra, tendo, perdão, tendo que fazer algo a respeito, né? Encontrar um sentido, tirar um sentido de tudo isso. E cada um vai viver isso de uma forma muito particular. Tanto o introvertido como o extrovertido, como você bem disse aí, né? E o extrovertido talvez ainda seja um desafio maior, porque ele tem como referencial o externo, né? Então, se o externo para, aí é realmente ser jogado nessa caverna escura, né? Nesse isolamento, nesse vento da baleia, onde ele vai ser forçado a lidar com as vozes com a noite escura da alma, como você bem trouxe também, né? E é interessante porque o Joseph Campbell coloca que alguns heróis até têm a chance de negar o chamado, de adiar, né? Mas tem situações onde não existe a possibilidade, ou vai, né? Porque você não pode hoje se alienar de uma realidade que está acontecendo, e mesmo porque, vamos supor, eu não vou para o bar para não pensar nisso, não tem bar aberto, né? Então, uma questão que eu estive refletindo bastante foi sobre como esse momento é propício, e para aquele que aceita o chamado, né, vamos dizer assim, o chamado da introspecção, do olhar para dentro, do perceber as suas questões, do ampliar as suas questões, ele está no momento propício, né, porque não vai ter nenhuma outra distração. Então, tudo é uma questão de perspectiva também, né, como você bem disse, ser o portador do apocalipse não ajuda em nada, em nenhuma situação, ninguém, né? E se você... Então, eu gosto de trabalhar muito isso na clínica, sempre observar as diferentes perspectivas, mesmo dentro de cenários que não se mostram favoráveis.
E se a gente observar, pelo menos na história do indivíduo, porque do coletivo ninguém pode saber o que vai acontecer, né? Só o tempo dirá. Então, não adianta ficar especulando num cenário pós-apocalíptico o que vai acontecer. Algumas pessoas já começam até a compartilhar textos, aprender a viver no cenário sem capitalismo. Eu acho muito, muito interessante tudo que começa a surgir, né? E as pessoas afirmando outras realidades, algumas já afirmando estado de guerra civil eminente. E, enfim, o fato é que é inédito essa situação para muitas pessoas, que nós temos que refletir sobre várias questões, não podemos nos alienar do que está passando, do que está acontecendo, se informar, mas, ao mesmo tempo, cada um é responsável pela sua trajetória e pelas suas decisões e escolhas nesse momento, né? A gente pode ser um peso ou pode ajudar a tornar isso mais leve e mais menos desagradável de se viver, né? Porque para algumas pessoas não é nada agradável. E entender que tem todo tipo de situação também, né? Todo mundo tem que se adaptar de alguma maneira. O que eu acho interessante dessa situação é que todo mundo é forçado a se adaptar, né? Não é uma outra pessoa ou um nicho da sociedade. Todo mundo é forçado a se adaptar. Claro que algumas pessoas estão mais confortáveis que outras, mas ainda assim tem que se adaptar, né? E eu aproveito o momento para destacar a importância de observar o momento propício também para fazer a introspecção. Aquele momento de você botar no papel muitas coisas que a gente fica adiando, né? Porque o ventre da baleia, se você não se sente preparado para o chamado e se a vida perde o sentido, o ventre da baleia ele vem exatamente como um momento necessário e propício para se fazer essa reestruturação, né? Para acender o fogo da consciência, né? No Pinóquio, em alguns contos de fadas, tem a questão do acender o fogo dentro do ventre da baleia, né? Ou do monstro marinho que engole. E acender o fogo promove a expulsão daquele lugar. Então seria o arquétipo do trazer a consciência para os aspectos sombrios que atrapalham a nossa vida, né? Eu acho que se a pessoa conseguir fazer essas considerações dentro do possível, dentro da situação dela, ela consegue dar um salto quântico, né? Ou pelo menos aprofundar mais no seu processo de autoconhecimento, que é o que a noite escura da alma propicia, né? E ninguém está dizendo que isso é agradável ou que isso é tranquilo, porque a noite escura da alma, o nome já diz, né? Não é o país dos ursinhos carinhosos. É de fato uma situação onde há pouca luz, onde há normalmente restrições, né? E essas restrições nos obrigam exatamente a fazer diferente, né? Se a gente pode fazer diferente, a gente sempre pode fazer diferente, mas se a gente não consegue por conta de uma rotina agitada, por conta de todos os compromissos que nós assumimos, agora muitas pessoas estão diante de um momento que elas podem, né? Podem fazer diferente. E trazendo um lado positivo da coisa, né? Eu tenho acompanhado alguns casos que de fato algumas pessoas estão aproveitando para fazer isso. Não estão se desesperando, estão respirando com calma, estão botando em dia de lado, né? E nesse caso não tem como, né? E trazer também, como você bem falou também sobre a jornada do herói,
a necessidade de aprender a fazer muitas coisas sozinho, porque a jornada do herói, ela, principalmente dentro desse processo de individuação que você colocou, que o professor Jorge colocou, é solitário, né? É bem solitário e não... Esse momento que às vezes você não pode contar com uma pessoa que sempre te ajudou, pode servir de aprendizado para você aprender a fazer essas coisas sozinho, né? E isso pode fortalecer também por um outro lado. Seu vídeo está um pouquinho atualizando. Tá me ouvindo, professor Jorge? Estou ouvindo, está tudo tranquilo. Vamos seguindo. É interessante, Guilherme, só puxar um tema aqui que eu acho interessante, que hoje as pessoas que que mais sofrem é a pessoa que é rígida. Né? É o militante, é o fanático religioso, porque ele não tem essa flexibilidade para poder se adaptar às dificuldades que a gente está vivendo. Sim. Oi, Guilherme? Oi, travou aqui o seu vídeo, agora voltou. Então, né, queria que você seguisse a partir daí, né? Só repete a última parte, que eu peguei só o início da sua fala. Eu falo que, lamentavelmente, as pessoas que na atualidade mais sofrem são as pessoas que não conseguem se adaptar. O mundo está exigindo de todos nós transformação, mudança, que a gente saia da zona de conforto. Só que a pessoa que é rígida, fanática, o fanático militante, né, ele não consegue fazer essa passagem. Sim. Porque ele quer que o mundo dele fique do mesmo jeito e o mundo mudou. É aí onde a gente está vendo comerciantes quebrando, a gente está vendo profissionais de saúde que não conseguem atender online, a gente não consegue ver pessoas, sim, sabe? Professores com dificuldade de transmitir conhecimento por outros meios. Sim, sim, exatamente. E por isso que eu acho que é um momento muito propício para a gente falar de psicologia analítica, porque é a psicologia que trabalha com essa dinâmica entre os opostos, né? E que Jung já cantou a pedra lá atrás, dizendo que a cura para a rigidez é a flexibilidade para enxergar o outro lado, né? E se a pessoa vive muito polarizada, ela vai ter menos flexibilidade e, na verdade, ela vai negar ao outro lado a legitimidade de existir. E isso é prejudicial para ela e para as pessoas ao lado dela. Porque, primeiro, que ela desrespeita muita gente, às vezes humilha, às vezes diminui, né, menosprezando ou falando, não, isso que você está falando é besteira, isso não existe, é assim, ó, assado. E quantos discursos de ódio a gente não vê surgindo hoje, né? E eu acho que, de novo, esse momento também é propício para isso, para enxergar o outro lado. É claro que algumas pessoas podem ficar até mais rígidas e alienadas ali, entrando nessas fake news, espalhando e polarizando ainda mais. Exatamente por conta da ausência de estímulos. Mas, se ela, nesse momento, enxerga o outro lado, a gente tem cria-se a possibilidade de equilíbrio, né? E o processo de individuação ele consiste nisso, né? Nessa dinâmica entre os opostos, nessa dança eterna de consciente e inconsciente, de luz e sombra, e de reconhecimento das nossas limitações, né? Se a gente acredita tão forte em alguma coisa, e a gente viu acontecer muito no cenário político ultimamente, né? As pessoas tinham ideais tão fortes, polarizados e cegos,
e elas foram frustradas, e a gente viu acontecer antes, e a gente vê acontecendo hoje de novo, porque constela aí o complexo do Salvador, né? E o complexo do grande vilão. Aí as pessoas polarizam. Tudo que um faz é porque ele é o Salvador, então ele tem que fazer isso, e ele é o bom. E a gente via isso acontecendo antes, né? E depois a gente viu uma inversão de polaridade, onde a pessoa que assume vai constelar agora o complexo de Salvador também. Né? Aí as outras pessoas que invertem a polaridade agora vilanizam. Aí não, esse é um vilão, e aí tudo é ruim, ou os outros cegamente, independente de várias situações críticas que nós estamos vivendo hoje, não enxergam e não acreditam. Né? Pelo contrário, ficam estimulando todo tipo de notícia de fake news, né, e de teorias de conspiração para justificar atos absurdos. Então, nós vemos isso acontecer o tempo todo, e eu não digo nem que isso é só do cenário político brasileiro, né? Eu morei um tempo na França e era a mesma coisa, as mesmas discussões, a mesma polarização, e cada vez mais ameaçando entrar lá no governo da França uma representante extremamente radical, né? Como a gente viu acontecendo em alguns países recentemente. E o radicalismo, a ação, vai se manifestando também nos governantes, né? E aí chega um momento que é preciso dar um basta. E aí chacoalha as estruturas de todo mundo, né? Para trazer uma referência arquetípica, eu gosto muito de trabalhar nesses momentos com o arcano da torre, né? A gente está vivendo aqui claramente um arcano da torre, porque como estava, a estrutura como estava, ela não se sustenta mais, ela não sustenta, ela começa a ruir, e ela desmorona, e aí abre espaço para o novo vir. Né? E o novo vai vir de uma forma orgânica também, dentro da adaptação. Se a gente aprende a lição, vamos dizer assim, né, a gente começa a transitar com menos intensidade nos extremos das polaridades. Né? O Jung entende que o processo de meditação, a sabedoria de viver ele, passar pela vida, vai nos dando essa resiliência e essa sabedoria de não mais se identificar tanto com os polos opostos, né? Porque a queda é muito grande quando acontece algo que chacoalha as estruturas, né? É interessante, Guilherme, porque quando a gente analisa o mitologema de Jonas no Antigo Testamento, o Jonas tinha essa rigidez também, né? Ele desobedeceu a Deus, né? Deus mandou para pregar em Nínive, ele vai para Tarsis, né? E o cara ainda é peitudo, teimoso, tudo. Né? Sim. E é interessante que você trouxe o mito de Jonas, e eu vejo também como uma coisa muito atual, né? Tanto é que Jonas, eu brinco demais, que é o mito da depressão, porque ele inclusive tenta o suicídio, ó, me joga no mar para passar a tempestade, né? Tá? Sim. Insustentável. Ele está adormecido no navio, ele está adormecido no barquinho, né? O mundo está caindo na cabeça dele, ele está querendo, sabe, eu vi cenas assim na atualidade, né? A Itália em pandemia e a galera, não, eu vou lá tomar vinho, sabe? Né? Oi, que mundo você tá, né? Eu vou passear em Nova York, né? Aí você fala, cara, em que mundo que essa pessoa está vivendo? Né? E aí cai uma cilada da vida, né? Sim, porque aí é o mecanismo de negação, né? É a primeira coisa que vem. O ego, ele está muito confortável na estrutura que ele se adaptou, né? Se qualquer coisa vem para ameaçar essa estrutura, a resistência, né, o mecanismo de defesa da negação sobe e fala, não está acontecendo isso. E a gente viu acontecer bastante aqui, né?
está vendo acontecer. Né? Muitas pessoas que ainda não acreditam. Eu lido com isso diariamente no consultório, às vezes não diretamente com alguém que eu estou atendendo, mas com familiares, com pessoas próximas, pessoas que estão botando a vida de outros em risco, né? Porque não conseguem suportar a solidão, porque não conseguem suportar a aprovação que esse momento exige. E Guilherme, como você acha, vamos fazer nesses minutos finais aqui, nessa última meia hora, tá? De uma certa forma, a natureza nos convidou para fazer essa introspecção. Né? Agora nós tivemos que, em vez de sair da caverna de Platão, entrar para dentro dela. Né? Como poder suportar isso, né? Essa solidão, essa condição de um jeito criativo? Eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a pensar nisso, sabe? Porque, tá, agora a gente teve que ir para dentro. Legal. O que fazer com isso, né? Tá, eu vou começar falando, depois fica na sequência, tá? Eu, particularmente, tá, Joia. Ao mesmo tempo que eu, como extrovertido, a solidão me machuca, né? Porque eu falo muito isso. Para quem é introvertido, você ficar sozinho, né? E aí você imagina que eu, como músico, eu estou coçando inteiro, estou com síndrome de abstinência, né? Eu preciso tocar, né? Tá? Brincando com meus amigos que também são músicos, né? Pô, cadê, né? Sabe? Mas mesmo assim, eu particularmente, me observando as pessoas que estão à minha volta, a riqueza criativa desse momento eu acho uma coisa fantástica. Por exemplo, no nosso segmento, né, da psicologia, né, e da educação, né, incluindo você, Deró, vários outros colegas aí, a gente tem que debruçar, estudar a técnica, estudar manual, plataforma, como é que eu adapto o meu trabalho, o que eu posso fazer de útil para a sociedade, corre montar curso. Então, ao mesmo tempo que é sofrido, porque te tira muita coisa, é uma riqueza criativa, se você tiver aberto à mudança, que é fantástico. Sabe, quando que a gente já está fazendo isso aqui, de agregar os terapeutas de Goiânia, de Brasília, de fazer um movimento de troca, de ideia? Ninguém tinha feito isso antes. Só numa pandemia para a gente poder começar a fazer uma coisa que presta. Sabe? Então, é tão interessante essa outra coisa do criativo, né, que a dificuldade, a introversão também traz. Né? E eu acho que a gente pode abrir o coração para essa coisa do criativo, de pensar coisas que eu queria aprender a tocar violão. Eu estou com uma paciente assim, né? No meio dessa crise toda, ela falou, vou aprender a tocar violão. Tinha 8 anos que ela queria aprender a tocar violão. Aí essa semana falou, Jorge, eu tinha a primeira música, tá? Que eu resolvi me escutar. Né? Eu resolvi me escutar. Olha que bonito isso. Tá? E ela foi atrás do desejo dela, né? Tá? E eu particularmente aposto muito nisso, porque nós somos... E aqui onde eu falo que, inclusive, psicólogo vai quebrar financeiramente, empresas vão quebrar, porque a rigidez não se adapta. O mundo está exigindo, aplica a tecnologia no seu trabalho. O cara fala, não vou. Me joga no mar, eu quero morrer, mas eu não vou. Tá? Então, se de um lado a gente tem uma teimosia obsessiva que não quer pensar um mundo diferente, se você for criativo, se você abrir as portas da sua criatividade e pensar, poxa, o que eu posso estar fazendo? Se abrir para essa questão, eu acho que você pode tirar coisas maravilhosas para a sua vida. Exatamente. Exatamente. Eu concordo e eu particularmente também tenho tido a oportunidade de botar muitos projetos em stand-by que eu ficava procrastinando, né? E adiando para... E agora sou forçado a observar isso, né? Porque a gente sempre fala assim, agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho tempo. E o tempo nunca chega. Agora a gente tem muito tempo. Então, algumas pessoas não percebem que isso também pode ser muito precioso, porque é um momento que, de fato, como esse exemplo que você traz, a música talvez para essa moça fosse como um talento adormecido
né? E que ela agora, com esse tempo, teve a oportunidade de se olhar. Hoje, numa sessão com um jovem, ele chegou e falou: eu não sei, eu não estou saindo de casa, eu não tenho muita coisa para trazer. Que é às vezes uma queixa comum entre os jovens, né? Quando não acontece muito na vida, eles ficam meio perdidos assim. Aí eu trouxe essa perspectiva, eu falei, sim, mas se você parasse para pensar o tanto de ideia, o tanto de coisa que passa pela sua cabeça, independente dos estímulos exteriores, né? Realmente, a gente está com muito pouco estímulo exterior. Ou, se alguém quiser ficar alienado, fica na frente de um estímulo que é a tela de celular enfim, televisão, né? Computador, videogame. Tem pessoas que entram num estado de torpor com isso, né? Mas, se você prestar atenção na riqueza do mundo interior, do tanto de ideias, do tanto de fantasias que surgem, começar a anotar isso, começar a dialogar com isso, né? Dar asas à imaginação, pegar velhos hobbies e botar em prática. Eu sempre quis aprofundar nessa questão de videoconferências, e mesmo porque eu já vi muita gente fazendo, e muita gente que já tinha me falado: Guilherme, você está perdendo tempo, por que você não transforma alguns cursos, workshop em mídia digital e tudo? Aí era a mesma desculpa: não tenho tempo. Né? E agora eu estou tendo a oportunidade de mexer um pouco nesses aplicativos, nesses softwares, né? De aprender um pouco a capturar a tela do computador, a dar aulas. Eu dou aulas semanalmente, dou supervisão, faço acompanhamento terapêutico. Eu já fazia anteriormente com pessoas em outros países e outros estados, principalmente quando eu atendia aqui e se mudava, né? Mas agora é uma realidade para muitas pessoas, né? E olha só as possibilidades disso. Se você se adapta, porque muitas pessoas não viam a possibilidade de fazer terapia à distância porque tinha preconceito, como eu já tive preconceito, né? Eu já tive preconceito, e depois que eu fiz a minha terapia à distância, eu perdi esse preconceito. E depois que eu comecei a atender, eu perdi esse preconceito. Mas se a pessoa se abre, como você disse, não fica rígida, né? Não, se fica rígida, quebra. Não vai atender ninguém, né? Porque fala: não acredito, eu não gosto disso, perde ali. Tem um monte de questões, sim, que a gente pode pontuar. Inclusive, a gente já fez uma live sobre isso, né? Só sobre essa temática, que foi riquíssima. Mas tem toda a possibilidade. Imagina, o psicólogo é difícil dele tirar férias. Eu estava pensando, caramba, agora todo mundo já aceitou, de certa maneira, essa possibilidade. Então, vai que eu posso viajar, tirar uma férias de uma semana, mas assim, que eu tenha que eu tenha algumas coisas para fazer em outra cidade, que não seja bem as férias, mas que eu tenha os compromissos, mas que eu posso atender também, né? Então, eu posso juntar as duas coisas. Antes, não, se eu tivesse um compromisso que eu tinha que passar uma semana fora, eu fechava tudo, né? Então, olha as possibilidades que podem se abrir, né? Se a gente for pensar dessa maneira, e só falando da profissão de psicólogo, né? Claro que dentro das exigências do CRP, dentro de todas as regras que a gente é instruído, né? Mas é possível fazer isso, é possível, às vezes, fazer um curso mais longo em um outro país, né? E não parar 100% de trabalhar, porque antes era a perspectiva que se tinha, né? Pelo menos quando me passava pela minha cabeça: poxa, se eu vou fazer, ou se minha esposa for fazer um curso de inglês de 1 mês no Canadá, né? Então eu vou e paro de trabalhar 100%? Não, né? Agora eu vejo surgir novos horizontes e tenho tentado aproveitar da melhor maneira possível, e tenho trabalhado dessa forma também dentro
do setting terapêutico, né? Que na verdade já é uma forma de atuar do junguiano, mostrar a perspectiva de um outro ângulo, né? Principalmente quando há polarização ou rigidez. E esse momento a gente está se vendo, as pessoas estão se vendo obrigadas a fazer isso, né? Guilherme, a gente vai entrar na nossa reta final, né? Faltam apenas 15 minutos. Eu vou pedir para você fazer algumas considerações finais, tá? Para a gente poder fazer encerramento. Sim, sim. O usuário Is Xavier 13, ele falou sobre o processo de luto, e recentemente eu compartilhei um artigo que eu tinha encontrado, que foi compartilhado também por uma amiga, que falava exatamente sobre isso. E eu acho que a consideração final pode ser, até respondendo a pergunta dele, ele pergunta se a gente faz alguma relação, né, do que a gente está vivendo hoje com esse processo de luto, né, da Elizabeth Kubler-Ross. Depois o Kessler avançou nas pesquisas e incluiu mais uma etapa, que era a busca do sentido, né? Então a gente tem a negação, a raiva, a barganha, a aceitação, e aí a gente tem também a busca do sentido, porque depois da aceitação é como se desse um boot, né? Um reset. Então você precisa buscar um novo sentido. Eu tive aula com o querido e já falecido Fernando Rey, e ele defendia a teoria da subjetividade, onde ele falava das zonas de sentido, que a gente tinha que estar sempre fazendo novas zonas de sentido, né? Porque essa nossa realidade ia estar sendo sempre confrontada com outras realidades. E aquela relação dialética que o Jung coloca, né? Que é a gente tem uma tese, a vida vem com uma antítese e é construída uma síntese. E eu entendo essa busca de sentido do Kessler com essa síntese que surge, né, da situação. Então, acho que é totalmente pertinente falar de luto nesse momento. E a gente passa, né, muitos de nós, às vezes mesmo sem pensar, sem parar para raciocinar sobre isso, no primeiro momento a gente nega e fala que é uma besteira, mas isso daí vem aqueles argumentos mais tolos, mas isso daí só mata velho, ou isso ou aquilo, e nem para pensar no que está falando, né? Porque o velho pode ser o seu pai, seu avô, pode ser alguém da família, mas mesmo assim, na negação a gente vai contra o que é colocado ali, não aceita, né? Aí depois você fica com raiva, porque você começa a ver que mesmo você não aceitando, o bar que você ia fechou, né? O restaurante que você gosta não vai mais abrir, a academia, tem muito marombeiro pirando, né? Porque tá sem academia. E aí fica com muita raiva. Aí começa a barganha, começa a negociação, começa a ver, então onde eu posso ceder? Não. A minha vida não depende tanto disso assim como eu achei que dependia, né? Então as pessoas reconsideram muitas coisas. E aí vem o processo de aceitação. É assim. Tá em crise, tá ruim, tá desagradável, eu tô com restrições e limitações, mas tá. E aí a gente pode tirar disso a busca de um novo sentido, né? Quando tudo passar, quando tudo isso passar, se nós formos pessoas transformadas, a gente amplia muito o nosso leque de ação, né? E a gente amplia muito a nossa autoimagem, né? E se livra de velhos preconceitos. Muito bom. Quero agradecer ao professor Guilherme Labarré, né? Essa parceria do Instituto Olhos da Maçã com os Jungianos de Brasília. E só para finalizar, Guilherme, assim, eu acho fantástico esse ponto de vista, porque, na verdade, o luto, a vivência do luto, ela é constante. A gente é um ser em transformação. Então, a gente sempre tem perdas, sempre tem ganhos, né? E se bem que eu estou achando que a gente está vivendo também muito na atualidade o luto da chatice, né? O luto da rigidez. Porque ou você muda, ou você vai ter que mudar. Não tem muito acordo, né?
E eu falo que até fechando o nosso tema, a questão da solidão, gente. A solidão acontece se você não se abrir, se você perder isso aqui. Então vamos resgatar isso aqui, liga para o teu amigo, liga para tua amiga, manda mensagem, fala, tô aqui, sabe? Mantenha acesa essa chama de contatos interpessoais, sabe? Larga de ser chato e tenta ser um pouco mais gente boa, sabe? Eu acho engraçado porque assim, você quer chamar a atenção das pessoas falando, não, eu tô aqui, então para de mandar notícia ruim para as pessoas, cara, sabe? Começa a inverter esse processo de pessimismo e negatividade, sabe? Que ela morreu mais 10, morreu mais 20. Cara, me manda coisa legal, eu quero, tá? Tô pedindo aí pra galera. Manda coisa legal, manda abraço, sabe? Manda beijo, né? Vamos mudar o ciclo dessa negatividade, que eu acho que a nossa saúde mental está pedindo isso na atualidade. Obrigadão, galera. Um beijo para todos. Obrigadão, Guilherme. Prazer estar aqui de novo contigo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer também participar. Um abraço a todos aí. Obrigado, gente. Um abraço.